Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional. Hoje eu quero seguir lendo com você em 1 João, no capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Depois eu vou seguir aqui. Então aqui, o que João ele está nos falando, nos instruindo aqui, falando, movido pelo Espírito Santo de Deus, que ele diz ali, caros filhinhos, filhos, nós somos filhos do Pai. Estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, tem um se e uma vírgula, ou seja, se por acaso ou entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo. Aqui diz, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Então não foi só por um, dois, alguns que Jesus morreu, ele morreu por toda a humanidade. A palavra diz que muitos o Pai lhe deu. Aqui, a palavra propiciação, ela significa favor ou perdão, ou sua boa vontade. Aí então, nós fomos, gente, comprados. Ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Ele se deu no nosso lugar, levou os nossos pecados por um favor que nós não merecíamos, pelo seu perdão e pela sua boa vontade em fazer a vontade do Pai. Jesus, ele veio, ele disse, eu vim para fazer as obras daquele que me enviou. Ele veio para que se cumprisse toda a palavra que estava escrita a respeito dele. E aí, foi pelo seu favor, foi pelo seu perdão que eu e você fomos comprados, remidos, e ele levou os nossos pecados. Então ele é o nosso advogado justo diante de Deus. Hoje, Jesus ele é o nosso advogado. No dia em que ele vier buscar a sua noiva, a sua igreja, ele vai ser o nosso juiz. Aí nós vamos entrar em juízo com ele. No dia do juízo, já diz, aí ele não vai mais ser advogado. Ele não vai mais, nós não vamos poder. Hoje, a palavra diz o quê? Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. E quem é que nos justifica? Jesus. Mas eu tenho que apresentar as minhas razões, gente. Isso, se eu estiver sendo acusada de algo, eu tenho que apresentar razões, motivos, a veracidade de que eu não cometi isso. E diante de Deus, gente, Deus ele vê todas as coisas. O diabo é o nosso acusador. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, nós precisamos saber que nós temos Jesus, o justo, nosso advogado. Apresenta as tuas razões, diga para ele, Senhor, a situação é essa, se levantou isso contra mim. Assim como Davi fez. Quando Davi chegou lá naquele campo de batalha que ele enxergou o Golias, ele disse o quê? Quem é este incircunciso filisteu que se levanta contra o exército do Senhor? Tu vens a mim com flechas, com lanças e espadas, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, ao qual você tem afrontado. O Davi, ele teve a justificativa para entrar naquela batalha. Ele foi ali. Ele não foi pela vontade dele, mas ele foi pela vontade do Senhor. Se ele tivesse ido por ele tinha quebrado a cara. Mas ele foi em nome do Senhor dos exércitos, aquele que você tem afrontado, Golias. É esse, em nome desse que eu tô indo. E é isso que nós devemos fazer. E aqui diz mais,
em Cristo e separados do mundo. E temos certeza de que o conhecemos, se guardamos seus mandamentos. A palavra conhecer, ela significa ter consciência, aprender algo por meio da experiência ou do raciocínio, ou seja, e temos certeza, ele diz aqui. Não diz algo, não. E temos certeza de que o conhecemos. Como? Se nós guardamos os seus mandamentos. Eu conheço a Cristo quando eu guardo os seus mandamentos. Quando eu conheço os seus mandamentos, como eu já li aqui em Provérbios, quando eu dou permissão para que a palavra fique no meu coração, as ordenanças fiquem no meu coração, para que eu guarde os seus mandamentos. Aqui diz: e temos certeza de que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Quando eu conheço a Cristo, eu tenho consciência do que é certo e do que é errado. O Espírito Santo, ele nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Então, quando eu conheço a Cristo verdadeiramente, através da consciência que ele é o Filho de Deus, ele morreu naquela cruz, ele desceu, ele viveu em forma de homem, ele sofreu, ele padeceu morte de cruz, ele levou a minha dor, ele levou meu pecado, ele levou a minha culpa, ele morreu a minha morte. Quando eu o reconheço, eu conheço a Cristo, eu reconheço ele, eu guardo os seus mandamentos, eu guardo as instruções, eu guardo os ensinamentos. E aí, quando eu aprendo algo por meio da experiência ou do raciocínio, a experiência que nós temos com Cristo, a nossa vivência que nós temos com Cristo, nós temos experiências. Quando nós obedecemos a palavra, quando nós colocamos a nossa fé em ação, quando nós declaramos a nossa vitória, por mais difícil que seja, porque quando está tudo bem, é fácil, é muito fácil. A pessoa dá aleluia, glória a Deus, oh, glória, aleluia. Mas passa por um problema, num desertinho, num vale, para ver se você vai reclamar e se você vai murmurar, ou você vai continuar dando glória a Deus e não, Senhor, tu sabe de todas as coisas. O Senhor que me guarda. Porque, gente, o mal, ele vem, o dia ruim, ele vem, a palavra diz, tanto para o justo quanto para o injusto, para o ímpio e para o justo. Então, o sol nasce para todos, a palavra fala, a chuva vem para todos. Então, eu preciso entender que eu, como cristão, eu preciso me esforçar. A palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É um esforço, é uma busca. Conhecer o Senhor, ter intimidade, busca conhecer a Cristo. Eu sei em quem eu tenho crido. Você consegue declarar isso? Numa situação de um diagnóstico? Numa situação de morte, você sabe orar e dizer: eu sei em quem eu tenho crido, como Jesus fez quando ele foi ressuscitar Lázaro. Quando Jesus chegou ali e disse: tira a pedra. As irmãs de Lázaro disseram: o Senhor já cheira mal faz 4 dias, tira a pedra. Às vezes a pedra precisa ser tirada da nossa vida, para que o cheiro ruim saia, para que as más memórias, para que os traumas sejam limpos, removidos da nossa vida. Isso precisa ser removido. A pedra nós removemos quando nós conhecemos a Cristo, quando nós aprendemos com Ele o que é perdão. Lá na cruz, o que Jesus disse? Perdoa, eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que dizem, Pai. Jesus estava ali, gente, sendo humilhado, chicoteado, moído, massacrado, cuspido, dando vinagre para Jesus tomar. E Jesus ainda estava ali levando o nosso pecado, bebendo o cálice da ira do Pai. Porque quando ele disse antes dele dizer está consumado ali, né? Ele disse: Pai, por que me abandonaste? Jesus, ele sentiu ali o abandono do Pai, porque
porque o Pai não pôde olhar para ele quando ele estava carregando o nosso pecado, porque Deus ele se afasta para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa voltar, e a pedra tem que ser removida. Tire a pedra. Que pedra você precisa tirar? A pedra da incredulidade, a pedra do medo, a pedra da mentira, a pedra da falsidade, a pedra do engano. É aquela pessoa que se engana a si mesma. Não, eu conheço a Cristo, eu sei. Aquele que conhece e guarda os seus mandamentos. E temos certeza de que o conhecemos se guardamos seus mandamentos. Eu só conheço a Cristo quando eu obedeço a palavra, quando eu ando no caminho, quando, por mais que eu erro, porque eu sou ser humano, eu volto, peço perdão, me arrependo e digo assim, me ajuda para que eu não erre mais. Como Jesus disse para aquela prostituta, vais e não peques mais. Daquela mulher, né, que foi pega em adultério. E aqui diz mais, aquele que afirma eu o conheço, está entre aspas, né? E não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Porque aquele que diz eu o conheço, mas não guarda os mandamentos, não conhece a palavra, ou seja, conhece a palavra, mas não guarda os mandamentos, esse é mentiroso. Não adianta a pessoa dizer, eu conheço Jesus, eu sou crente, Mas aqui é bem claro, temos certeza de que o conhecemos e guardamos seus mandamentos. Se a pessoa cumpre à risca tudo que está escrito aqui, aí ela pode dizer, eu sou de Jesus, eu conheço a Cristo e dele eu sou conhecido. É isso que diz a palavra. Mas todo que guarda a sua palavra, neste, o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado, e dessa forma sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Isso é muito forte. Olha o que João diz aqui. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. O amor, ele se aperfeiçoa. Paulo escreveu em Coríntios, o amor tudo suporta, espera, crê. Que se não tivesse amor, nada seria. Que sem amor, nada vai passar profecias. E lá ele fala, mas o amor nunca acaba. Porque o amor de Deus, ele vai prevalecer para sempre, por toda a eternidade. E aqui diz, gente, que quando nós estamos em Cristo, é quando nós guardamos a sua palavra, neste o amor de Deus, ele é aperfeiçoado e desta forma nós sabemos que somos dele, que estamos nele, sabemos que estamos nele. Então nós estamos em Cristo quando nós olhamos para o nosso próximo com o amor de Deus. Quando a gente olha para ele e diz assim, tem jeito para você, teve para mim. Que aquela pessoa que é pedófila, que é drogada, que está preso, que cometeu assassinato, que foi um abusador, estas pessoas, Jesus olha para elas com o mesmo olhar que ele olhou para mim e para você e que ele olha para nós. Ele ama elas, ele abomina o pecado, mas ele ama essas pessoas, porque elas são criação do Senhor também. Então nós não estamos aqui para julgar essas pessoas, gente, não estou defendendo ninguém, não sou advogada e nem juíza de ninguém, mas essas pessoas, como foi a sua infância, como elas foram criadas, cada um deu para elas aquilo que eles tinham. Os seus pais, aqueles que criaram, deram o que tinham. E da mesma forma como elas foram criadas, elas seguiram ensinamentos, maldições que foram acompanhando, derramamentos de sangue e muitas vítimas. E fizeram outras vítimas. Então, nós precisamos olhar com estas pessoas com o amor de Deus, que se levantem pessoas para pregar num presídio. Quantas vidas já foram salvas dentro de um presídio? Eu já contei aqui também de um filme que eu assisti esses dias, né? Que a mulher pregava no presídio. E ali vidas foram salvas, pessoas foram resgatadas, foram transformadas.
né? Tem uns irmãos aqui que moram em Caxias, eles têm um projeto muito bonito. E eu estava assistindo ali, né, nos stories ali na noite do dia 24. Eles fizeram uma festa linda, mas não para eles. Enquanto alguns assaram churrasco, gente, assaram carne, prepararam um lugar, os outros foram para a rua convidar pessoas que não tinham onde morar, usuários de droga, que lá eles iam ter a oportunidade de ceiar, vestir uma roupa nova e podiam ficar lá quem quisesse, trabalhando lá, ouvindo a palavra e se liberto, ter acompanhamento médico, ter acompanhamentos, né, para que possa se libertar da droga, mas é uma escolha. Mas eles foram na rua, eles recolheram essas pessoas, eles não julgam, eles buscam, muitas vidas lá já foram resgatadas, pais de família, pessoas jovens, meninos, meninas que eles pegaram desde pequenos, se casaram lá, trabalham lá, tiveram filhos, os filhos chamam eles de avós, porque o amor de Deus. Quando você olha para eles, eu fico emocionada de ver. Eles vão na rua com amor, eles abraçam aquelas pessoas, eles botam dentro do carro, eles levam e dizem, se você quiser ficar aqui, Deus está te dando uma oportunidade, mas é a escolha. São as escolhas, alguns escolhem ficar lá, outros não conseguem, não têm aquela força, a droga vence, eles voltam, mas os que querem mudar permanecem. Se gente, ficar ali, eles ficam na maior alegria. Se uma alma ficar ali e for restaurada, uma vida ser transformada, para eles é a maior alegria do mundo. Então é com esse amor que a gente deve ver as pessoas, não estender o dedo, não condenar, não julgar ninguém, porque nós não somos juízes, não somos advogados, é só Jesus que intercede diante de nós. É Jesus que intercede por nós diante de Deus. Se não fosse as misericórdias do Senhor se renovarem a cada manhã, eu e você não estaríamos mais aqui. Se Deus não nos amasse de tal maneira que mandou seu único filho unigênito morrer naquela cruz, para que eu e você não pereçamos, o que ia ser da gente? Jesus não veio para condenar o mundo, Jesus veio resgatar, salvar, amar. E é assim que nós sabemos que quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Da mesma forma, amando as pessoas, não julgando, não condenando. E aqui, amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual tendes desde o princípio. Ora, esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Não tem outro. As pessoas, mas não, eu mesmo. Olha o que João disse aqui. Não vos escrevo mandamento novo, porque Deus já havia deixado tudo escrito. E Jesus seguiu à risca cada um deles. E ele ainda acrescentou. Quando diz amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus depois, quando eles falaram lá o primeiro, né, amarás o Senhor teu Deus, somente ele prestará culto. E Jesus ainda acrescentou, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque quando a gente ama as pessoas, se você se ama, você quer o melhor para você. Então, da mesma forma que você quer o bem para você, para tua família, você deseja para o outro. É assim. Porque se eu não me amar, eu não consigo amar o meu próximo como a mim mesma. Então, se eu quero bem para mim, eu tenho que desejar para o próximo, para a pessoa que está na minha frente, para as pessoas que estão perto de mim, as pessoas que estão ali no meu convívio, colegas de trabalho, vizinhos, familiares. Cabe para quem? Para nós. E aqui ele diz mais: ora, este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, o que vos escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz.
Aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, continua a vagar sobre as trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão, não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvam a visão. Isso é muito forte. Eu estava meditando nisso e o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Aquelas pessoas, gente, que dizem, eu amo, e mentem, só da boca para fora. Eu perdoei, mas só da boca para fora. Elas mentem para si mesmas, elas se enganam a si mesmas, elas não estão na luz, elas continuam nas trevas. Porque o amor, a palavra diz, deve ser não fingido. Paulo escreveu isso. O amor deve ser não fingido entre vocês. Então deve de ter a comunhão do corpo, a unidade do corpo de Cristo em amor. E amar o próximo como a nós mesmos, andar na luz. E aqui ele diz, no entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão. Por que tem pessoas, gente, que vivem presas, vivem amarradas, pessoas que estão desencadeando doenças psicossomáticas, tumores e por aí vai? Por quê? Porque elas não conseguem perdoar, elas vivem cegas, caminhando na escuridão, como a palavra diz aqui. Está nas trevas e na vaga escuridão. Não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvam a visão. O que o salmista disse? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Luz para o meu caminho é a tua palavra e lâmpada para os meus pés. A palavra só vai ser lâmpada e luz no nosso caminho se nós amarmos o nosso irmão. Nós vamos enxergar nitidamente. Agora, se a gente não amar o nosso irmão, a pessoa, gente, ela caminha, ela não sabe para onde ela está caminhando, ela não sabe onde ela está pisando. Ela pode cair num buraco, ela pode tropeçar, ela pode se machucar. Quando a pessoa caminha na escuridão, ela não sabe onde ela pisa, ela não sabe onde ela vai, ela não enxerga nada lá na frente. E as trevas lhe turvam a visão. Ela não consegue ver nitidamente as coisas. Então, com o amor de Deus no nosso coração, nós conseguimos enxergar o próximo, sem olhar os defeitos, mas amar ele, da mesma forma como Jesus me ama e como Jesus te ama, da mesma forma como ele nos amou. O que nós éramos quando Jesus nos encontrou? Nada. Olha onde a gente estava, olha como a gente vivia, a gente não era nada. Ele tirou os trapos de imundícia que eu e você vestíamos e nos deu vestes de louvor. Ele tornou as nossas vestes imundas. Ele lavou as nossas vestes e tornou elas brancas, alvas como a neve, através do seu sangue carmesim que foi derramado lá naquela cruz. Foi isso que ele fez. Então, o perdão é uma escolha. A gente amar, a gente perdoar os outros são escolhas. Eu não preciso conviver, gente, com aquela pessoa, mas eu tenho que liberar perdão de coração, seguir orando por ela, continuar abençoando a vida dela, desejando o bem para ela. Eu não sou obrigada a conviver com aquela pessoa que me feriu, mas eu vou liberar o perdão e vou abençoar, Senhor, que ela te conheça assim como eu te conheci, assim como eu tive a oportunidade de aceitar Jesus, de ter Jesus na minha vida, dele, do amor dele. A palavra diz que ele nos amou primeiro, senão nós não estávamos aqui. Se ele não tivesse nos amado primeiro, se ele não tivesse morrido no nosso lugar, nós não estaríamos aqui. Então, porque que é tão difícil, né, as pessoas perdoarem, as pessoas quebrarem as algemas da mágoa que elas estão presas, daquela mágoa, daquele ressentimento, daquela amargura. Eu morro e não perdoo. Vão para o inferno. Porque a pessoa que conhece a palavra, se ela morrer hoje com ódio no coração de alguém, com mágoa de alguém, ela vai para o inferno. Porque a palavra é bem clara. Se eu quero me
intitular um cristão, verdadeiramente eu tenho que fazer o que Jesus fez. A palavra diz aqui que eu tenho que seguir os seus ensinamentos, né? Olha aqui, quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Então, como é que eu vou dizer que eu sou de Jesus? Eu sou de Deus, mas se eu não andar da forma como ele andou, é mentira, é engano. Então, eu não posso me enganar. E existem muitas pessoas que também têm dificuldade em aceitar a paternidade de Deus porque tiveram problemas no seu relacionamento paterno, até mesmo materno, mas mais é o paterno, que a pessoa não consegue aceitar a paternidade de Deus. Então que você libere perdão para o teu pai, para o teu padrasto, para o teu avô, para aquela pessoa que te criou. Na psicanálise nós usamos uma ferramenta, né? Que depois que a pessoa passa por um processo, nós orientamos ela a escrever uma carta, mas tem algumas perguntas ali, né? Que ela se analisa e ela escreve uma carta. Então escreva uma carta. Se esta pessoa não está mais aqui, ou se ela ainda vive, você não tem convívio com ela, escreve uma carta para ele, com tudo que você teve sempre vontade de dizer. Nem que você tenha que ler, colocar uma almofada na tua frente, no sofá, e ler para aquela almofada, fazendo de conta que é aquela pessoa. Fala tudo. E no final, quando você tirar tudo que tem dentro do teu coração, você vai liberar o perdão, você vai dizer: eu te perdoo, pai, eu te perdoo o vô, eu te perdoo o tio, eu te perdoo o padrinho, eu te perdoo o irmão, enfim, aquela pessoa que criou você, que cuidou você, eu te perdoo o padrasto, por causa disso, disso e disso. Eu te odeio, eu te odiava por causa disso. Você precisa colocar isso, confessar, declarar, e liberar perdão, dizer: mas eu te perdoo, assim como Jesus me perdoou, eu te perdoo. Se essa pessoa já é morta, não tem problema, escreva essa carta, depois você pode queimar ela, mas leia ela em voz alta quando você estiver sozinho, só você e Deus, e peça para o Espírito Santo me traga à memória tudo que eu preciso colocar nesse papel, gente, porque escrever, falar, isso liberta. A pessoa precisa falar. Numa sessão terapêutica, a pessoa precisa falar. Eu vou fazendo perguntas, ela vai me falando, eu vou anotando, eu vou frisando alguns pontos ali para trabalhar com ela, porque são os pontos que o Espírito Santo me mostra que ela precisa de cura, que é ali que ela precisa ter aquele início ali, e tudo vem da nossa infância. Então que você faça isso e que você se liberte dessa mágoa, dessa carga, desse fardo que não é seu, dessa culpa que não é sua, porque Jesus já levou tudo isso. Então para de sofrer, para de carregar esse fardo pesado, e troca pelo dele que é leve. Anda junto com ele aqui na canga, ó. Anda junto com ele, porque o dele é leve, o nosso é pesado. E ele troca com a gente, mas nós precisamos andar lado a lado com ele. Então, que o Espírito Santo venha falar muito mais ao teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, Pai, e que toda vez que elas se olharem no espelho, Senhor, que elas olhem o seu reflexo e vejam a tua imagem, e que elas possam declarar: eu sou filho amado do Pai, escolhido, separado. Eu sou filha amada do Pai, escolhida, separada. Diga: eu sou o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido, eleito do Senhor. Eu sou herdeiro, eu sou herdeira, coerdeira com Cristo. Isso, Pai, que eles venham declarar, confessar para o inferno, Pai, que em ti são mais que vencedores, que o Senhor os resgatou, o Senhor os comprou, para que eles tivessem intimidade contigo, para que o Senhor seja o Pai único, porque a tua palavra diz, Senhor, que pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas o Senhor não esquece da gente, Pai, que eles deem permissão para que o Senhor
cuide deles, para que o Senhor seja o Pai soberano da vida deles, Pai. Esta é a minha oração e eu anulo toda e qualquer maldição da vida deles em nome de Jesus, Pai. Que eles escrevam essa carta, que eles sejam libertos disso, Senhor, que eles sejam abençoados. Seja para aquela pessoa que feriu, que eles possam escrever essa carta, que eles possam ler, liberar perdão e serem abençoados em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente em nome do Senhor Jesus. Se você tem alguma dúvida, pode escrever aqui, que eu sempre respondo. Se você precisa de uma oração, pode deixar escrito aqui nos comentários que eu vou estar em oração por você e que Deus te abençoe grandiosamente em nome de Jesus. Manda essa mensagem para frente, curta, compartilhe para que ela chegue a mais pessoas, para que mais vidas sejam abençoadas em nome de Jesus. Deus te abençoe grandiosamente.